Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal Futebol Arte. Estou lançando o canal, não é? E é legal a gente começar já com uma notícia grande, né? O italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, o maior vencedor da Liga dos Campeões da Europa, vai assumir a seleção brasileira. Aqui no canal Futebol Arte, a gente vai falar da seleção brasileira, vai falar da Liga dos Campeões da Europa, vai falar do futebol brasileiro e especialmente do São Paulo. Eu, inclusive, nunca vou esconder de vocês que eu torço para o São Paulo, embora eu seja um torcedor não fanático, não é? Não sou um torcedor fanático nem nada disso. Aliás, eu acredito que o futebol deve ser encarado como entretenimento e como arte, por isso o nome do canal Futebol Arte, né? E tem uma imagem ali do Tele Santana. E eu virei torcedor do São Paulo por causa de um técnico, né? De um time que ele treinou, né? Aquele time que foi bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial, né? Nos anos 90, quase conseguiu o tri, né? E aquele time tinha uma lógica, um jeito de jogar, uma identidade que tinha muito a ver com os jogadores que ele tinha à disposição e com o técnico. E agora nós temos um novo técnico da seleção brasileira, num momento de crise da seleção brasileira, em que a identidade da seleção brasileira está em jogo, né? E temos o primeiro técnico estrangeiro a assumir a seleção para a Copa do Mundo. Em jogos comemorativos e tal, já tivemos técnicos estrangeiros em momentos específicos, mas um técnico que assume com o objetivo, se ele vai chegar lá, não sabemos, mas com o objetivo de treinar a seleção brasileira em uma Copa do Mundo, vai ser a primeira vez e vai ser o técnico italiano Carlo Ancelotti, né? Temos várias notícias sobre isso, a CBF confirma Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, né? Tem inclusive notícias falando que ele abriu mão aí de 22 milhões de grana, né? De dinheiro, né? Enfim, o que é que eu penso sobre isso? O que é que eu penso sobre o Carlo Ancelotti assumir? Eu preferia o Jorge Jesus. Falando de identidade de jogo, falando de propor o jogo, o Jorge Jesus, que foi técnico do Flamengo e estava na Arábia Saudita, me parecia que era um técnico mais próximo do futebol brasileiro e que conhecia melhor o futebol brasileiro. Então o Carlo Ancelotti, por exemplo, eu espero que ele tenha observadores para perceber que existem jogadores no futebol brasileiro que provavelmente em determinadas posições merecem estar na seleção brasileira, podem inclusive ser titulares. Vou dar um exemplo. O Gerson do Flamengo e o Pedro, centroavante do Flamengo. O Gerson não necessariamente precisa ser titular, mas o Pedro provavelmente é o melhor centroavante que nós temos ao lado do Endrick, né, do Real Madrid. Então vejo aí uma disputa no centroavante entre Pedro, Endrick e talvez o Matheus Cunha, mas o Matheus Cunha hoje em dia não joga mais de centroavante, mas está numa fase muito boa lá na Premier League, na Inglaterra. O que eu espero do Ancelotti? Qual é o lado bom do Ancelotti ter sido contratado? Além dele ser multivitorioso. É que temos agora um técnico que, finalmente, será respeitado pelos jogadores. E se o técnico bater de frente com os jogadores, ele tem tamanho, ele tem envergadura para dizer menos. E é muito importante que não seja um técnico que esteja subordinado a uma figura que, como bem diz o Mauro César, é um jogador imaginário, o Neymar. O Neymar não joga futebol em alto nível há bastante tempo. Se machuca com muita frequência, tem a questão física, não tem compromisso com a profissão, porque quando ele está machucado ele prefere ir para Sapucaí, dançar o carnaval, do que ir se tratar. Significa que com certeza se ele estivesse se tratando, ele estaria no Campeonato Paulista, ele estaria inteiro. Não sabemos. Mas o jogador de futebol, quando ele se compromete, ele manda um recado. E aumenta a chance dele ter condições físicas. Uma coisa que eu sempre achei interessante no caso do Neymar é que o Neymar, ele não mudou muito o corpo dele, não ficou tão mais forte. Pense, por exemplo, em jogadores como Kaká, que era bem magrinho, franzino, foi para a Europa, ficou mais forte, né? E isso daí ajudou na sua trajetória. E olha que o Kaká também teve uma carreira meio breve, né, por causa de contusões, né? Mas ele colaborava, né, com a questão de se cuidar.
O Neymar, lamentavelmente, não. E eu espero que o Ancelotti tenha condições de, se o Neymar não estiver jogando bem, dizer pro Neymar: olha, Neymar, não vai dar para você. E se o Neymar, para estar no grupo da Copa do Mundo, ele tem que estar jogando muito bem, e mais do que isso, eles têm que estar comprometido em estar na seleção e não necessariamente ser titular, né? Isso é uma coisa que eu espero que o Ancelotti tenha clareza de fazer. Agora, sobre a seleção em si e sobre o estilo do Ancelotti. O estilo do Ancelotti é muito parecido com o do Tite. Então vocês podem esperar 3 jogadores de meio de campo com mais característica de marcação e com alguma característica de criação, e 3 atacantes. Um central, 2 pontas, não é? Então Vinícius Júnior e Rafinha ou Rodrigo, né? E 3 jogadores de meio de campo. Ele pode recuar o Rafinha do Barcelona para o meio, mas aí ele vai dar muita responsabilidade de marcação, e 2 volantes, né? Então, o esquema da seleção brasileira provavelmente será 4-3-3. Né? Muito pouco provável que o Ancelotti faça um outro desenho tático na seleção brasileira. Né? Os jogadores do Real Madrid devem ser convocados, e eu espero que, estando recuperado o Éder Militão vai ter espaço ou na zaga ou na lateral direita. Entendo que é provável que ele tenha espaço na lateral direita, porque nós não temos grandes laterais direitos, então ele pode fazer um time um pouco mais defensivo, com Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e um lateral esquerdo, quer dizer, usar um zagueiro como lateral direito, né? Uma coisa que é comum na Europa, mas que aqui no Brasil, quando alguém faz, muita gente torce o nariz. Eu vejo como alta probabilidade disso também acontecer. Então eu espero uma seleção um pouco mais segura defensivamente, que vai se expor um pouco menos, porque é o estilo do Ancelotti, né? E que vai tentar dar uma consistência maior para o jogo da seleção. Mas ele vai conseguir revolucionar, a seleção vai dar espetáculo? Não. Ela tende apenas a ser uma seleção um pouco mais arrumada e um pouco mais competitiva. Tendo os grandes jogadores que nós temos no ataque, mas não com o nível e o poder de decisão do passado recente. A seleção, por exemplo, a última seleção que o Brasil teve campeã do mundo, é importante lembrar que tinha na frente Rivaldo, grande fase, Ronaldinho Gaúcho, ainda não no seu melhor momento, mas já jogando muito, e Ronaldo Fenômeno. Nós não temos 3 jogadores desse nível na atual geração. Mas temos vários bons jogadores. Dá para fazer uma seleção mais competitiva, uma seleção com mais chance de ir longe. Mas não vai ser, mesmo com o Ancelotti, favorita a Copa do Mundo. Pode ganhar um torneio eliminatório? Pode, é possível. Mas temos que ser realistas que a seleção brasileira não é favorita. Agora, foi uma grande contratação de renome, sem sombra de dúvidas. Uma contratação grande para a seleção mais vitoriosa de todos os tempos, a seleção brasileira. Eu torço para que o Ancelotti encontre o time, para que o Ancelotti não feche os olhos para os jogadores do Brasil. Essa é uma preocupação que eu tenho. Os jogadores que atuam no Brasil, ou que estão indo para a Europa agora, como Estevão, que é muito bom jogador, tem que estar no radar do Ancelotti, né? Tem que estar no radar do Ancelotti. O Ancelotti tem que estar pensando também em jogadores que atuam no Brasil para montagem da equipe e para montagem não só do time titular, mas do grupo, não é? Embora a maioria dos melhores jogadores, claro, atuam no futebol europeu. E ele, sem sombra de dúvida, vai ter mais olhos para o futebol europeu. Ele não precisa, inclusive, vir morar no Brasil, porque a maioria das observações serão do futebol europeu, mas ele deve ter assessores, e com certeza espero que tenha assessores atentos, que vão orientar ele e ajudar ele no acompanhamento do futebol brasileiro, que é uma coisa que eu não imagino que ele tenha feito no passado com muito afinco, e que agora vai precisar fazer para essa nova função que ele assumiu. Eu torço e continuo torcendo pela seleção brasileira e não aceito que um certo grupo político tente tomar a seleção para eles. A seleção brasileira é de todos nós, embora a verdade seja dita, a amarelinha eu evito utilizar em público porque não quero ser confundido com aquele pessoal que vocês sabem de quem eu estou falando e que eu trato com certa regularidade no meu outro canal, A Nova Máquina do Tempo. Enfim,
Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é o Futebol Arte. Aqui a gente vai falar de seleção brasileira, de futebol brasileiro, de Liga dos Campeões, das principais competições de futebol e vamos também trazer um pouco do futebol virtual, né? Depois eu trago mais detalhes sobre isso com vocês, mas eu jogo EAFC, né? E o time da gente está entre os melhores times do Brasil e a gente vai trazer um pouquinho de futebol virtual também. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, compartilha, divulga o que a gente faz. Tchau, tchau.